Como alugar um imóvel aqui na França, o que fazer, por onde começar, onde procurar? Algumas dicas para você, fica nesse vídeo que você vai conferir. Oi, meu nome é Davi e esse é o canal da família Leite Migra. Nós estamos atualmente na França há 9 meses e estamos aqui para contar como tem sido essa experiência para que você que está planejando aí viajar ou até mesmo imigrar em família ou sozinho, possa planejar de uma maneira tranquila e organizada. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como alugar um imóvel aqui na região de Bordeaux. Nós também iremos falar sobre cada tipo de documento, como nós preparamos esse dossiê, quais foram os nossos acertos e os nossos erros, para que vocês possam fazer o mais correto possível e dar certo. Vamos lá, mas por onde começar? A primeira etapa que você precisa fazer é organizar o seu dossiê. Dossiê é o conjunto de documentos para a questão do aluguel de uma casa ou um apartamento. Nesse dossiê vai ter todos os documentos obrigatórios para você fazer o processo de aluguel aqui na França. E nessa fase de documentação eu vou passar documento por documento, vou deixar aqui na descrição também, mas em cada documento eu vou explicando certinho o que é necessário, porque às vezes dentro de um documento você vai ter várias opções que sejam de acordo com o que você tem. Primeiro documento: identidade. A identidade sempre vai ser o primeiro documento, porque ela é o que você vai andar todos os dias aí na sua carteira, na sua bolsa, para te identificar perante qualquer órgão público ou até mesmo polícia. Que tipos de identidade são aceitas? Passaporte atualizado, seja europeu ou brasileiro, titre de séjour, visto ou autorização de residência, ou identidade europeia. Vale reforçar que é primordial que você tenha ou uma cidadania europeia ou um visto no seu passaporte, porque qualquer pessoa que vai analisar a sua documentação, ela vai ver a sua regularidade aqui na Europa. Se você não tem uma autorização de residência, você não vai conseguir alugar um imóvel aqui. Mesmo estando no Brasil, você tendo o processo de visto e o visto estando autorizado, você já pode procurar os imóveis com o seu visto que você tem de trabalho, estudo, ou seja qual for, para você poder alugar algo aqui na Europa. O nosso documento era um passaporte europeu e um passaporte brasileiro. Só que no meu caso, eu teria que ter ou algum tipo de visto no meu passaporte, que é aquele carimbo com autorização do consulado, ou um documento complementar chamado titre de séjour, autorização de residência aqui na França. Nesse caso, o documento que eu pude apresentar foi só o protocolo de solicitação para o titre de séjour, que pode ou não ser aceito, porque ele não é válido como um documento oficial. Próximo documento que vocês vão precisar organizar: uma conta bancária europeia. Esse é um documento que é obrigatório aqui na França por vários fatores. O primeiro deles, para quem está analisando a tua documentação, é olhar se você tem recursos suficientes para isso. Então você vai apresentar um extrato da conta aí de pelo menos 3 meses, com saldo proporcional aí ao valor do seu aluguel. E eles olham muito para o que você tem de reserva financeira. Então, por exemplo, se o seu aluguel ele é 1.000 euros, é importante aí que você tenha na sua conta pelo menos umas 6 vezes o valor do seu aluguel. Claro que você que está se organizando para vir para cá tem um dinheiro guardado. E você continue guardando, porque vai ser muito importante nesse teu começo aqui. Então eu diria que a conta bancária, ela é primeiro para análise do teu saldo, se você tem capacidade e reserva financeira para poder alugar qualquer imóvel aqui. Segundo, porque os aluguéis têm várias formas de pagamento, e dentre elas, o débito automático do aluguel, ele também pode acontecer dentro da tua conta corrente, não só por transferência, ou pagamento em dinheiro, ou pagamento por cheque. Aqui é muito comum debitar o aluguel da conta. Eles pedem que você tenha um RIB francês, uma conta bancária francesa. E mais uma coisa, brasileiro sem autorização de residência, sem visto, ele não consegue abrir conta aqui na França. Falo por mim porque fiquei aqui 6 meses sem conta bancária. Então é um processo bem difícil, mas não é impossível. Mas que conta que nós usamos para poder apresentar esses documentos? Nós usamos a nossa conta da Wise. Tanto eu quanto a minha esposa abrimos uma conta na Wise no Brasil, lá na cidade onde a gente morava. Chegou o cartão em casa
E esse cartão, ele é internacional. Seja qual for a conta que você tiver dentro da Wise, você vai conseguir usar em todos os países que você estiver. A Wise permite que eu abra uma conta em euro, dentro do mesmo aplicativo da Wise. Então hoje eu tenho uma conta em real e eu tenho uma conta em euro. Inclusive eu uso também para receber dinheiro do Brasil ou para mandar dinheiro para o Brasil. E vou deixar o link aqui para quem tiver interesse em abrir a sua conta, você consegue ser direcionado diretamente para fazer o seu cadastro lá na Wise. No começo, nos primeiros 2 meses, nós usávamos somente a Wise aqui. Assim que a minha esposa conseguiu um trabalho, a gente já foi no banco na mesma semana e fizemos o processo de abertura de conta. E pasmem, é um processo bem demorado, muitos papéis. Vamos falar mais sobre a conta bancária, como nós abrimos, o que nós fizemos, num outro vídeo, aí em parceria com a Débora também, para a gente falar como foi essa experiência. Então, nós tínhamos a conta da Wise e apresentamos os extratos com a nossa movimentação. É uma coisa muito importante, porque toda pessoa que está analisando os dados bancários, o extrato, ela vai olhar assim, tem movimentação, não tem, só entrou e saiu dinheiro. Então é importante que você faça algumas compras, não precisa ser muito, mas que gere uma movimentação nessa conta. O próximo documento que é indispensável aqui na Europa é a declaração de imposto de renda. É um documento obrigatório aqui na França. E se você não faz no Brasil, isso pode ser um pouco complicado para você. Nós trouxemos nossas 2 declarações de imposto de renda dos anos anteriores, no caso 2022 e 2021, e nós também fizemos a tradução desses documentos, mas não fizemos a tradução oficial, porque, na verdade, o imposto de renda ele não é um documento para órgão público, ele é um documento para imobiliária, para declaração de renda em algumas situações. Eu fiz a tradução desses documentos em um site online que faz tradução gratuita, baixei o PDF, imprimi e junto com essa tradução eu também coloco uma declaração ali digitada e assinada, explicando, que eu venho do Brasil e que no Brasil a moeda utilizada é o real, para a pessoa que está analisando os seus documentos ter uma dimensão. Se você é uma pessoa que não tem nenhuma informação complementar, faz a declaração simples, menos é mais, só para ter um entendimento complementar do seu imposto de renda. Mas se você é europeu, já mora aqui na região, Portugal, Espanha, Itália, você pode usar o imposto de renda também, o europeu. Inclusive, os órgãos, as imobiliárias aqui já estão mais acostumados com o documento europeu e por vezes não pedem nem a tradução, porque já tem muita gente morando aqui que não é francês. O 4º e o 5º documento eu vou falar junto, porque diz respeito a um documento que você vai ter junto à empresa que você está trabalhando. O contrato de trabalho assinado por você e pela empresa e os últimos 3 contra-cheques. Isso vai comprovar que você tem um vínculo com a empresa e os contra-cheques a sua renda. No contrato, só vai dizer a quantidade de horas que você está sendo contratado e o valor da hora. Diferente do Brasil, que você tem um salário fixo por mês, mesmo que você faça 28 dias de trabalho ou 30 dias de trabalho, você vai ganhar aquele mesmo valor. Aqui, a tua quantidade de horas vai mudar todos os meses. Outra questão é que muitas pessoas trabalham mais horas do que o seu contrato de trabalho, porque pode fazer isso. Então, isso é um benefício a mais no seu contra-cheque. Por isso, a importância de apresentar os seus últimos 3 contra-cheques para ser analisado uma média de renda mensal para comprovar se você pode ou não pagar o aluguel que está sendo proposto. É fundamental, gente, para quem quer fazer contrato de aluguel, que seja um contrato CDI, que é um contrato de duração indeterminada. Normalmente, quando você chega aqui, o que é oferecido para você trabalhar é o CDD, que é um contrato de duração determinada, de 2, 3, 6 meses, 1 ano, e também o interim, prestação de serviço avulso. Só que para aluguel de casa, o mais apropriado é o CDI. Isso dá uma credibilidade para a imobiliária ou agência que está fazendo a análise da tua documentação, mesmo que você não vá ficar nessa empresa por muito tempo, mas para alugar, talvez seja necessário você fazer dessa forma. Uma observação muito importante quando você assina o contrato, tem um período de experiência, mesmo que seja um contrato CDI. No período de experiência, esse contrato ele é temporário, ele é um CDD. Passou o período de experiência, você pode apresentar como um CDI.
Assim que a minha esposa assinou o contrato de trabalho aqui na Europa, eu já fui na imobiliária com o contrato e já dei entrada na documentação, porque era o último documento que faltava para a gente poder alugar. E aí que a gente descobriu que o contrato dela seria CDD por 60 dias. Quando a gente chegou, a gente não tinha trabalho, não tinha contra-cheque. Agora que a gente já tinha esse documento, então a gente tentou. E aí, quando a gente tentou, a gente descobriu essa questão do período de experiência. Não tinha em canal do YouTube, não tinha no Google, não tinha em lugar nenhum. Então, essa informação é uma informação privilegiada. Você tem que ter um contrato CDI, ele não pode estar no período de experiência e pelo menos 3 meses de contra-cheque para poder analisar a sua renda. E, gente, a última dica aí com relação ao contra-cheque é que, assim como no Brasil, aqui também é analisado a renda de acordo com o valor do aluguel. Então, se o teu aluguel ele vai ser 700 euros, 3 vezes 700 é 2.400 euros. Se você não tiver uma renda de 2.400 euros, você não consegue alugar esse imóvel de 700 euros por mês. Mas como que eu vou conseguir 2.400 euros se eu vou trabalhar só uma pessoa? Não consegue. E aí eu já digo porque a gente tentou em muitos lugares e era sempre a mesma resposta. Vocês não têm renda suficiente para um valor de aluguel de 700 euros. Eles calculavam o valor para nós e era sempre proporcional ao valor do salário de uma pessoa. Então era média 300, 400 euros por mês, o que é um valor muito baixo e muito difícil de encontrar aqui na França. Então já fica a dica aí para você, né? Se você vem sozinho, você vai ter que procurar um aluguel com um valor proporcional à sua renda, ou nos 3, 4 primeiros meses, você vai precisar fazer uma quantidade de horas de trabalho superior ao normal, porque aqui o normal é 35 horas semanal. Mas se você tiver 2 empresas, 2 contratos, você consegue fazer uma renda maior. Só depende de você e também depende da empresa que vai te contratar. Porque, por vezes, eles sabendo que você tem um emprego, pode ser que eles não queiram te contratar no segundo emprego. É possível, só depende de você se organizar para fazer uma renda de acordo com o que você precisa para poder alugar. Outra realidade, gente, se você é sozinho, solteiro, existem várias opções aí de compartilhamento de casa, que você aluga um quarto, existem opções também de alojamento de estudante. Então, o valor ele é muito inferior do que uma casa, que é para uma família. Então, pesquise de acordo com a sua necessidade. Talvez no começo um local menor, e depois, quando você já estiver estabilizado com uma renda aqui, você poder alugar um local maior. Com isso, nós já estamos caminhando para o 6º documento e último desse dossiê que a gente está montando aqui para alugar o teu imóvel, mas que ele é muito importante, eu diria que é primordial para o estrangeiro, porque isso dá uma segurança para a agência ou para a pessoa que vai estar alugando o seu imóvel. São os documentos de um fiador, uma garantia. Eu vou citar 3 opções para vocês, sendo a primeira, uma pessoa física com renda suficiente para pagar o aluguel, e eu já falaria para você que seria pelo menos aí umas 4 vezes o valor do aluguel, tá? Porque o fiador ele tem que ser bom. O mínimo que ele tem que ter é 3 vezes o valor do aluguel, mas para ele ser bom, 4 vezes é ótimo. E além disso, o fiador também tem que ter imposto de renda completo com patrimônio. Isso é obrigatório, tá? Mas eu não tenho uma pessoa a quem eu posso recorrer. A primeira opção, que eu diria que é a mais utilizada, é o Visali. Eu vou deixar também o link dele aqui embaixo para vocês conhecerem. Ele é um site que garante um valor de aluguel por pessoa ou por família, e ele vai calcular mais ou menos o valor da tua renda mensal, vai ser o valor de garantia que você vai poder ter de Visali. Por exemplo, eu tenho uma renda mensal de 1.000 euros por mês, então o Visali ele vai me dar mais ou menos 1.000 euros por mês para eu poder alugar um imóvel. E isso é um fiador online. Mas, gente, se atentem às regras do site e cadastrem tudo corretamente. E esse documento que valida ali que você tem um Visali, que você tem um fiador, você vai anexar no seu dossiê para comprovar que você tem um fiador. Um outro site é o Garante-me. Também vou deixar o link dele aqui para vocês. Diferente do Visali, ele não vai analisar só a tua renda, ele vai analisar o quanto você tem de reserva. E o Garante-me tem um valor mínimo de reserva financeira, que até a data atual é em torno de 4.000 euros. Se você não tem 4.000 euros de reserva financeira,
Indiferente da sua renda, você não consegue um fiador garantido. Eu não estou sendo pago para recomendar nenhuma dessas duas plataformas, mas o que eu estou falando é com propriedade porque eu levei esses documentos para as imobiliárias e os dois foram aceitos. Mas um não soma ao outro. Eu não posso pegar 500 euros de Visale e somar 500 euros de Garante. E eu só posso utilizar uma delas em cada processo. Então, fazendo uma revisão aí de documentos para vocês anotarem e deixar tudo certinho, a gente falou sobre identidade, conta bancária, imposto de renda, contrato de trabalho mais contra-cheque e fiador. Esses são os 6 principais documentos aí para um processo de montagem do dossiê para alugar um imóvel aqui na França, mais especificamente na região de Bordeaux. Tem um site chamado Dossier FR, que é um site do governo francês aqui na Europa, que ele monta o teu dossiê e coloca uma marca d'água de segurança para que esses documentos não sejam falsificados. Agora nós vamos falar sobre aonde nós procuramos. Eu vou listar aqui alguns sites, alguns aplicativos e também algumas informações, mas antes disso, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal. Nós já alcançamos aí um número bem legal de inscritos, então você faz parte disso. Se você puder se inscrever e acompanhar o nosso conteúdo, nós te agradecemos. Além disso, também eu peço para você curtir esse vídeo, se ele está sendo importante para você, se é um conteúdo de qualidade. E comenta aqui embaixo se você já tem alguma dúvida sobre todo esse processo, sobre tudo que a gente está falando nesse vídeo, para que eu possa te responder. Estando no Brasil, nós procurávamos principalmente na rede social mais conhecida do mundo, que é o Facebook. Existem muitos anúncios no Facebook. E quando você seleciona uma região, você coloca uma quilometragem mínima, 10, 15, 20 quilômetros da região. E o próprio Facebook faz esse cálculo de rota de todas as opções dentro dessa quilometragem. Então é uma ferramenta muito boa. Atenção! É uma ferramenta gratuita, porém também tem muita fraude. A segunda opção que nós olhávamos também no Brasil antes de chegar aqui é o Airbnb. Para nós no começo, o Airbnb ele sempre foi uma opção, apesar de saber que é mais caro, mas nós sabemos que talvez o processo de alugar um imóvel aqui seria um pouco mais complicado. Então também nós pesquisávamos o Airbnb. A terceira e a quarta opção, elas têm site, mas também tem aplicativo. A primeira é o Seloger e a segunda é o Bien Ici. Esses dois são focados somente em venda e aluguel de imóveis. E você também consegue fazer o filtro de região, número de quartos e tudo que você precisa para poder alugar um imóvel. Atenção! Tanto um quanto o outro são gratuitos, mas também tem anúncios duvidosos. Outra questão importante sobre o Seloger e o Bien Ici é que para baixar estes aplicativos, você precisa estar conectado à região francesa, a um IP francês. Mas estando aqui, eu descobri uma opção que poderia ser viável para quem está no Brasil, que é a VPN gratuita. Então, existem algumas opções de VPN aí que você pode baixar no seu celular ou até mesmo no computador e conectar uma VPN francesa para poder baixar esses aplicativos aí no seu celular. Outras opções de locais que nós procuramos foram as imobiliárias pequenas e as grandes, aqui na região de Bordeaux, online e presencial. Por vezes, foi anunciado ali no vidro da própria imobiliária presencialmente um imóvel que ainda não foi para o site. É muito rápido, tá, gente? Então, às vezes o teu imóvel que está anunciado lá faz 2 dias, ele já alugou. Então, o processo de imóvel aqui ele anda de forma muito rápida. E por último, mas não menos importante, eu diria que a primeira opção que eu vou te recomendar, porque eu contratei esse serviço, são as agências de assessorias para aluguel de imóveis. Nós encontramos 2 opções aqui na região de Bordeaux. Se você tem interesse em saber que agências são essas que nós contratamos esse serviço, manda um e-mail lá para a gente, peça mais informações. Eu estou aqui para prestar esse serviço também para vocês, com muito cuidado, com bastante clareza. Eu tenho dedicado tempo aí a alguns seguidores que estão começando essa preparação e também alguns que já estão prestes a viajar. Com certeza tem muito conhecimento para se adquirir e também muita informação para se planejar antes de fazer sua viagem. Então mande lá o seu e-mail com as suas dúvidas, que eu também vou te responder com todas as informações e te explicar como funciona essa assessoria. Mas dentro desse item das agências de assessoria para aluguel de imóveis, eu quero dizer que para o estrangeiro ela é muito importante. Porque a gente, quando chega, a gente não conhece as regras, não conhece a região,
não sabe o que é duvidoso e o que não é, e vale a pena investir nessas agências, mesmo que seja um valor que você não espera gastar, mas talvez reserve aí esse valor, porque essas assessorias elas vão te encaminhar praticamente diariamente opções de imóveis para você alugar. Eles fazem o cadastro do teu perfil e a tua necessidade, e eles te mandam as opções no seu e-mail com os dados do imóvel, e se você tem interesse nesse imóvel, você vai ter o contato direto do proprietário. É a melhor opção. Não é a mais barata, mas também não é a mais difícil. Tenham alguém que fale francês bem o suficiente para se comunicar com esses proprietários, porque por vezes os proprietários eles não têm muita paciência de falar com quem não sabe falar francês. Às vezes, dentro da própria assessoria, tem alguém que possa te ajudar a fazer essa intermediação. Talvez você vá pagar um pouquinho mais caro por isso. Dando as dicas aí de onde nós procuramos e todas essas opções, eu espero que isso tenha ajudado vocês. Mas eu também vou dar algumas dicas complementares agora com relação a alguns cuidados que você precisa ter. A primeira delas é: não alugue ou pague nenhum dinheiro antes de visitar o imóvel. É comum que você pague o valor do calção e do aluguel somente na data de assinatura do contrato. Não pague nada antecipado. Isso é fraude. Leia com atenção o contrato que você vai estar assinando, porque existem cláusulas que podem te comprometer. Por exemplo, ao sair do imóvel, você precisa encontrar outra pessoa para morar no local, senão você vai pagar uma multa. Isso é uma cláusula que alguns tipos de contrato têm aqui. Então se atente a isso. Pesquise na região que você vai morar, trabalhar, aí uma faixa de 5 a 10 quilômetros, porque o francês valoriza muito que você more próximo da onde você trabalha, porque até o transporte que você vai usar, ele vai ser mais facilitado. Atualmente, nós estamos morando em uma região a 9 quilômetros de Bordeaux, e de trem dá em torno de 20 minutos, e de carro dá em torno de meia hora. Tá próximo, mas não, a gente não trabalha em Bordeaux, e não, a gente não mora em Bordeaux, a gente mora numa cidade vizinha. Não entregue os seus documentos a ninguém. Faça aquela marca d'água do sistema francês e entregue o teu dossiê somente a pessoas confiáveis, talvez até mesmo depois da visita. Pode existir situações que eles só deixem você visitar após a análise do dossiê, mas isso é mais comum em agências imobiliárias. O que não é confiável é direto com o proprietário, é uma pessoa direta, que você acha um anúncio no Facebook, se elogia em si. Isso eu não recomendaria que você mande os seus documentos. Confie dos anúncios facilitados, valores baixos ou fotos perfeitas. O que tem de anúncios assim? Pessoas que se passam por imobiliárias, pessoas que falam que estão viajando e que só podem fazer uma visita se você pagar antecipado para poder visitar, porque daí já vai visitar e já vai assinar o contrato no dia da visita. Não, gente, desconfiem de tudo isso. Infelizmente, pode existir alguém que esteja correto, mas os corretos pagam pelos errados. E a quantidade de pessoas que fazem isso é imensa. Eu sei porque eu fiquei por meses procurando opções dessa forma. Mandava e-mail, pedia informação, mandava informações simples escritas, né, como nome, idade, onde trabalha, mas nunca mandava arquivos. Hoje eu posso dizer com propriedade. E de todos os que eu mandei, todos eram fraude. Fique ligado. E por último, toda cidade turística na França é um pouco mais cara. Algumas mais, outras menos. Paris, que é o centro da França e em questão turística, ela é considerada a cidade mais cara para se morar, porque é turístico, gente. Lá você vai ter muitas opções de Airbnb e poucas opções para aluguel. E quando tem uma opção de aluguel, você vê um valor absurdamente caro. Porque às vezes morar numa cidade vizinha de Paris, um pouco mais longe aí do centro de Paris, seja mais vantajoso e tenha mais opções. Agora, Bordeaux, onde nós moramos, é considerado turístico também, principalmente a cidade de Bordeaux e alguns vinhedos em específico, mas ele não é tão turístico quanto Paris. Mesmo assim, quem mora em Bordeaux paga mais caro. Agora, nas cidades vizinhas, você encontra aluguéis mais em conta. E, gente, aqui é tudo diferente ao Brasil. O que nós chamamos de bairro,
aqui vai ser uma cidade. Atualmente eu moro numa cidade com menos de 5.000 habitantes. Dentro de uma região você tem muitas cidades e você pode pesquisar em cada uma delas para ver qual que é a melhor opção para você. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí, bastante informação atualizada, algumas dicas bem importantes. E comenta aqui nesse vídeo se você tem alguma experiência positiva ou negativa dentro daquilo que a gente conversou. A maior dificuldade que nós tínhamos antes de sair do Brasil era ter certeza na questão da documentação. E quando a gente chegou aqui e se deparou com tanta novidade, com tanta regra, isso nos assustou. Então eu estou compartilhando esse conteúdo aí com vocês porque, com certeza, muitas dessas informações ninguém passou. E pode contribuir aí para você conseguir alugar um imóvel aqui na França. Gente, um forte abraço e muito obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo. Tchau, tchau!